Jeremias, capítulo 6. Nós vamos fazer o capítulo todo. Conforme a aula for descorrendo, nós vamos lendo. Bom, nós estamos em bastante gente. Vamos ler esse texto até o versículo 21. Depois nós fazemos o restante. Então vamos lá. Jeremias, capítulo 6. O título é A Certeza do Juízo. Nós vamos ler do 1 até o 21 primeiro, depois nós terminamos o capítulo. Versículo 1 diz assim: Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós. Bem, bom, essa primeira parte aí, nós temos aqui nos dois primeiros versículos algumas referências aqui de duas cidades, né? E antes ele fala uma coisa para a própria tribo dele, a tribo de Benjamim. Jeremias diz, adverte o próprio povo a fugir de Jerusalém, porque Deus está lançando agora a invasão da Babilônia sobre Jerusalém. E o reino do sul era composto por essas duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. O resto era do reino do norte. E ele adverte a sua tribo para fugir de Jerusalém, porque era inevitável o mal que viria. É o que ele fala aqui no próprio versículo, né? Aqui ele fala, tocar a trombeta em Tecoa. Por quê? Essa palavra Tecoa é um verbo, é um trocadilho para o verbo tocar. Quer dizer, tocai, no hebraico. A Tecoa ficava cerca de 18 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, tocai a trombeta em Tecoa, né? E ele fala, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem. Bet-Aquerem é a atual Ramat Israel, 3 quilômetros ao sul de Jerusalém. Temos essa referência lá em Neemias 3,14. Alguém tem aí aberto? Neemias 3,14. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então aqui tem uma referência do local, né? Pode passar. Aqui no versículo 1 e 2, né? No versículo 1 ainda ele fala, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade, falando do ataque da Babilônia. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu a deixarei em ruínas. Sião, né, é o lugar onde está construída a cidade de Jerusalém, é o Monte Sião. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Aqui ele está figurando, né, a cena do sítio que eles fariam em volta de Jerusalém, né? Ela ficaria toda sitiada ao seu redor com tendas, né? Outros lugares, outra Bíblia fala tranqueiras, né? Amontoarão as suas tranqueiras, as suas armas, né? Os cavalos com suas tendas, e eles ficariam ali até começar a invasão. Aí ele fala, preparai a guerra contra ela, dispõe-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Então, o momento que a guerra está sendo preparada contra uma cidade para a invasão, é um momento de muita tensão, né? As pessoas ficam aflitas a cada minuto que passa, né? E aí ele imagina-se a cena, né? Está lá de manhã e já começa a escurecer, e aquele povo todo ao redor da cidade preparando para a invasão, né? Fica uma tensão terrível. Pastores com os seus rebanhos, ali no versículo 3, né? Uma referência aos príncipes da Babilônia e os seus muitos soldados ansiosos por devorar Judá. Alguém abre lá em Jeremias 12, 10?
Então você vê que quando ele fala pastores aqui, na verdade é só um sentido figurado para o exército que estava acampado ao redor de Jerusalém, né? E a vinha quer dizer o quê? Quer dizer a cidade, né? Então os pastores se levantaram para pisar a vinha, para destruir ela. Porque a uva, ela geralmente, ela dá as parreiras baixas, né? Interessante, se você prestar atenção, Jerusalém é o Monte Sião, né? É. E quem que habita mais nela hoje? Quem que ocupa mais nela hoje? É os ímpios e os os árabes, né? Os árabes, porque o judeu mesmo só vai ser a terra do Senhor mesmo, só vai ser quando Jesus voltar, né? Porque hoje tem mais árabe, mais ímpio lá do que o judeu. E lá fala que é o grande monte do Senhor, é o grande lugar onde Jesus vai vir, né, para a batalha final, é ali, no Monte Sião. Então, a gente vê que o povo judeu, eles perderam tudo, aquelas promessas, né, o cumprimento daquelas promessas de Deus para Abraão, eles perderam por causa da desobediência deles. Porque se eles obedecessem, aquilo tudo era deles, não tinha nenhum de fora, não tinha nenhum. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E Deus prometeu que a terra seria deles, terra boa, manava leite e mel. Ele seria cabeça, nunca seria cauda. Hoje eles são, não vou falar totalmente cauda, mas são mandados por muita gente, né? Eles só estão como nação por causa dos Estados Unidos, cada um. Senão nem nação. Por causa do Brasil. Nem nação eles não eram mais. Tudo Desobediência. Desobediência, idolatria, pecado, é o que faz o homem decair cada vez mais, né? E no versículo 5 ele fala: dispõe-vos e subamos de noite e destruamos os seus castelos. Então, né, passa o dia, passa a tarde e a noite ataca a cidade. Tranqueiras, né? Porque assim diz o Senhor: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Essas tranqueiras, literalmente um monte, uma rampa que os invasores podiam usar durante o cerco para colocar seus arietes e escalar os muralhas de Jerusalém. Então, tem que lembrar o quê? Que a cidade ela é inteirinha cercada por uma muralha alta, grossa, né? Até a nova Jerusalém que Deus promete para o futuro, ela tem uma muralha gigantesca nela, né? Eu não lembro as medidas, depois a gente vai no Apocalipse e vê a altura dela, porque é algo muito grande, é coisa de quilômetros de altura, e largura mais de 60 metros. Então, a cidade de Jerusalém também tem essa muralha, né? Tinha essa muralha naquela época, grande, larga, toda a cidade fortificada era assim, né? Para evitar a invasão. Então, o que eles faziam, né? Quando eles não tinham aquelas escadas de cerco, né? Que era basicamente né? Como se fosse um triângulo, né? Com uma escada, né, e com rodas embaixo para poder empurrar, encostar na muralha e subir. O que eles faziam? Cortavam árvores, montavam árvores, paus, pedras e colocavam na muralha para fazer uma escada para poder atravessar e subir a cidade. Isso quando eles não pegavam os arites e quebravam os portões, né? Tem. Mas é mais difícil você invadir o portão do que você invadir a muralha, porque geralmente o portão é mais bem cuidado, né? E também não era fácil, né? Porque eram portões grossos de madeira. Aquelas bigodes de madeira, dessa largura assim, quadrada, gastava 10 homens para carregar. Ixi, só para carregar a trava. É só a trava. Então era difícil, né? Invadir uma cidade assim. Então eles faziam assim, eles faziam uma escadona de madeira, de árvore pro lado de fora e pulava para dentro, né? Mas não é todos que passam, por isso que tinha que também usar o arite para quebrar o portão. Então, aqui é o que Deus manda o povo da Babilônia fazer, né? Levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que está para ser punida. Só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frechas das suas águas, eu não dei aula semana passada não, né? Não, né? Como o poço conserva frechas, me perdi aqui. Ou conserva frechas para as suas águas, assim ela, a sua malícia, violência e estrago se ouve nela, enfermidade e feridas adiante de mim continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti,
para que não se torne em assolação e terra não habitada. Então, Deus compara esse povo, né, com um povo que tem frechas no poço. Essas frescas, né, são rachaduras que por elas saem as águas. E assim era o povo diante de Deus. Enfermidade, malícia, não conservava o que era bom e lançava tudo fora. E ele fala para o povo um conselho: aceita a disciplina, ou seja, só aguenta agora, porque vai vir a invasão mesmo, não tem escapatória. Eles tiveram tempo de arrependimento, mas chegou um momento que veio a disciplina e agora era só aceitar. Aceita a disciplina, porque agora Deus ia fazer uma limpa na cidade de Jerusalém, né? Na terra do Reino do Sul. Versículo seguinte, pode passar? Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como vindimador, por entre os sarmentos. Aqui ele está mandando rebuscar o povo de Israel. Aqui ele dá a seguinte cena, né? Um vindimador que enfia a mão por dentro da vinha, por dentro da planta ali, né? Para poder buscar o que está faltando de uva, né? Então, entre os sarmentos, entre os espinhos, entre os galhos, ele vai enfiando a mão para poder ver se tem mais alguma coisa para poder vindimar, para poder tirar da parreira, né? E assim Deus estava fazendo com o povo de Israel, o povo de Jerusalém, rebuscando os resíduos, o que estava faltando, o povo que dava ainda para tirar de lá, o povo que dava para salvar, porque Deus não ia destruir totalmente a terra de Israel nem de Jerusalém. Ele ia dar uma lição no povo, ele ia repreender o povo pela guerra, né? Pelo ataque, pela invasão. Dessa forma, ele ia separar, ou ele ia peneirar o povo de Israel, tirar aquilo que lhe era bom e lançar fora o que não prestava mais. Não estava tendo conserto, esse povo precisava ser limpado. Pode passar? Parece que quando morria aquela geração que sofreu o impacto da guerra ou escravidão, né, de outros países, aqueles que nasciam novos, parece que esquecia tudo, né? Eu não sei se os mais velhos não ensinavam para eles. Não ensinavam. Tome cuidado, serve o Senhor, porque nós já fomos escravos, nós fomos levados, cativos. Parece que eles não ensinavam, ou se ensinavam, os outros não aprendiam, né? Porque vinha a geração nova e fazia a mesma coisa. Mas você pensa assim, um povo que tinha ido para o cativeiro, o que eles iam falar bom de Deus? Ia falar mal. Falar mal de Deus, não ia Deus falar não bem de tá Deus. olhando por nós, né? Então, os únicos que falavam bem de Deus eram os profetas, que sofria até, né? E alguns do povo de Deus, mas a maior parte. Ô Luz, o que o irmão do ano falou? Que Deus colocou o Lula lá. Quem colocou o Lula lá? Não foi o povo? É o povo. Então, essa é a mente. Mas essa é a mentalidade do homem, do crente, porque o rapaz está. O povo tem o líder que merece, né? Já para começar, se um governo é ruim lá, é porque o povo merece aquele governo ruim. Certeza. O povo que é errado, o governo merece o governo ruim. A Bíblia fala isso. Senão o povo tirava ele de lá. Se entra um governo que você não quer lá, é Deus que permitiu que ele entrasse. Não foi Deus que permitiu, foi o homem que escolheu ele para ele entrar lá, senão não tinha entrado. Na verdade, o homem que sustentou ele. Então, o homem é ruim, o homem escolhe o mal e depois quer culpar Deus. Quer culpar Deus. O pior que não é povo do mundo, não. O rapaz conhece, o rapaz está na igreja há tempo já. É a mesma coisa de uma pessoa que está atolada em dívida. Aí ele fala assim, por que Deus permite que ele passe fome na casa dele? Por que Deus permite que a água falte na casa dele? Meu, quem que fez essa dívida? Foi você ou foi Deus que fez a dívida? Aí que está. Má administração da pessoa, o mau conhecimento, né? A falta de vontade, né? A corrupção, tudo isso faz o homem só decair, e depois quer culpar Deus por causa dos pecados. Quando não culpa Deus, culpa o diabo. Não é honesto, né? Não é fiel a Deus, não é honesto para com Deus, nem com os homens, paga o preço.
o Brasil paga? O Brasil paga pela corrupção que vem desde o começo. Desde Portugal. E todos os homens que assumiram o país nosso é um corrupto e ganancioso. Aí o brasileiro paga por isso. Difícil, né? Querer uma coisa boa para o país se o país andando só nesse sistema, né? Tanto de ministério que aumentou agora, todo que ainda tem mais gente querendo parar. Prometeu para todos. Vou continuar, senão ela não termina hoje. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. Então, Judá é condenada mais uma vez por não dar ouvidos às advertências de Deus. Então ele fala, está cheio da ira de Deus, é como um cálice que está cheio da ira de Deus, pronto para se derramar sobre todos, porque o povo não aceitou as repreensões anteriores, né? Pela sua falta de vergonha. Olha o versículo 15, né? Então vamos continuar lendo aqui. As suas casas passarão a outrem, os campos também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dela, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui, né? É um povo corrupto, um povo que é enganador, um povo mentiroso, né? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, os profetas, os líderes falavam, não, vocês estão certos, não tem ninguém errado, ninguém está cometendo crime contra Deus, nós estamos vivendo paz, né? Era uma época que eles estavam indo bem financeiramente, né? A terra era fértil, não tinha invasão, não tinha guerra, não tinha nada acontecendo lá em Jerusalém, não tinha nada acontecendo lá no Reino do Sul. No entanto, né, apesar deles pregar essa paz, era uma falsa paz, porque os profetas nesses tempos estavam avisando que Deus traria a Babilônia por causa do pecado do povo, e eles não conseguiam acreditar, porque o tempo era bom, a época era boa, era favorável, não tinha aperto nenhum, e eles falavam, como que Deus está irado contra nós, se nós estamos vivendo uma época boa? Então eles acreditavam que tinha que vir a repreensão durante aquele período. Não é assim, Deus estava avisando para não vir a repreensão, né? Serão envergonhados, porque cometem a abominação, sem sentir por isso vergonha. Então comete o pecado, a abominação aqui no caso é idolatria, né? É pecado contra Deus, sem sentir vergonha da idolatria. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, então nem sabia o que era sentir vergonha, de tão que estava acostumado a cometer esses pecados contra Deus. Portanto cairão com os que caem, quando eu os castigar tropeçarão, diz o Senhor. Então pela sua falta de vergonha, pela sua obstinação, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Porque eles não estavam sabendo qual era o bom caminho, né? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Isso aqui é quando o profeta estava repreendendo o povo, e o povo ia lá e debatia com o profeta, não aceitava, castigava o profeta, botava ele na prisão, brigava com ele, jogava ele no poço, né, como Jeremias foi lançado no poço. E assim o povo era um povo obstinado, que não aceitava a repreensão e não era obediente. E por manter um culto ostentoso, porém vazio, lá para o versículo 20, então continuar lendo, também pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Então o profeta estava sempre falando como um atalaia, avisa, né, do mal que vem, e eles não escutam. Porque, portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras longínquas. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Então eles mantinham um culto, né, faziam cultos a Deus, mas era um culto vazio, um culto, ostentavam um culto que não tinha o cerne que agradasse a Deus. Por quê? Um povo que vive em idolatria, serve a dois senhores, já começa por aí, não vai agradar a Deus mesmo, de qualquer forma.
e mantinha um culto vazio. Só abre a boca para cantar, mas o louvor não vem de dentro, sabe? Faziam incensos, canas aromáticas, né? Fala que é um incenso de Sabá, né? Um incenso que vinha de longe, ó, terra de Sabá, não era dali, era importado, né? A melhor cana aromática que tinham, né? Os melhores caniços aromáticos para fazer incenso. Mas disso aí Deus não estava se agradando, porque o culto era um culto vazio, era um culto que não agradava a Deus. Então, né, por manter um culto ostentoso, porém vazio, que incluía ofertas de incenso de Sabá, o atual lêmen, chamado de lêmen hoje, e cana aromática, uma raiz aromática provavelmente importada da Índia. Então provavelmente vinha da Índia, era longe, né? É longe a Índia lá de Israel. Então vinha um preço caro, alto, fazia um culto a Deus, mas o dinheiro não compra aquilo que é agradável a Deus. Jesus próprio lembrou, né, falou assim, ó, vocês por fora, vocês são bonitos, estão limpinhos, mas por dentro É a mesma coisa, né? Era a hipocrisia dos fariseus, também era a hipocrisia desse mostravam povo. uma aparência, mas vivia outra coisa, né? Eles estavam com um sepulcro, igual uma sepultura, pessoa morta. Aí ele fala assim, de novo, novamente: assim diz o Senhor: eis que vem um povo da terra do norte, uma grande nação se levanta dos confins da terra. Então, né, avisando sobre a invasão. Pode passar? Agora nós vamos ler, né? Já li o 22, pode começar aí, 23. Arco e lança trarão, eles são cruéis, e não usarão de misericórdia, a sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, disposto como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as vossas mãos, angústias nos tomou e dores como de Parturiente. Parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque a espada do inimigo e espanto há em redor. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza para que soubesse examinar-se o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já no povo se perdeu, o choro se confundiu com o povo, e em vão os maus não são prata rejeitada, lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Amém. Então, Jeremias retrata a crueldade dos invasores babilônicos nesses versículos, né? Então Deus fala que vem um povo da terra do norte, traz arco, dardos, né? Dardos com veneno. Eles são cruéis, não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, né? Muitos barulhentos, né? Fortes gritos de guerra. Em cavalos vem montado como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Então Deus começa a retratar aqui o terror da guerra, né? Ao ouvirmos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos toma como dores de parturiente. Então, ao ouvir falar daquela Babilônia que estava vindo, já estremece, já esmorece, né? Os joelhos tremem, né? As mãos afrouxam, eles sentem, já começa a sentir dor na alma, como a dor de uma parturiente, né? Como a dor de quem está dando a luz. Não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror de todos os lados. Não importa por onde eles iam, se ia para o campo, para as montanhas, não. O povo ia invadir e ia levar aquele povo de qualquer forma, matar a maior parte e levar um tanto para o cativeiro. Filhos do meu povo, cinge-te de silício, envolve-se de cinza, pranteia como dor pelo único filho, pranto de amarguras,
porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Súbito, né, é de repente, é na surpresa, é algo que a pessoa não está esperando, né? Inesperado, vem de súbito, né? Então podia se cingir de silício e envolver nas cinzas. Isso aqui é sinal de quem está de luto, né? E aqui ele ainda fala: planteia como por um filho único, né? A pessoa tem um filho só e ele morre, né? Qual acrisolador? Pode passar aí que eu acho que mais. No versículo 24 a 26, né? Afrouxa-se as nossas mãos, afrouxaram-se de medo. O silício e a cinza eram sinais de luto. Gênesis 37, 34. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus ombros, e lamentou a seu filho muitos dias. Então, o pano de saco é um tecido grosseiro, semelhante à estopa, usado como sinal de luto, né? Aqui ele fala da morte. Versículo 37? 34, né? 37. Não, é capítulo 37, 34, né? Era a roupa mais pobre, né? Que tinha, mais simples. No final de tudo. Isso aqui, agora eu lembrei que aconteceu. Isso aqui é quando José foi vendido como escravo, e eles pegaram a roupa dele e levaram ao pai, né? E eles falaram: ele foi despedaçado por um animal selvagem, né? E na verdade eles tinham vendido ele depois de ter sido lançado no poço e ficado lá. Então, né? Isso aqui foi o luto que Jacó teve do seu filho, Israel teve do seu filho. Bom, pode passar? Jeremias põe o povo à prova como um contrasteador testa o metal, mas só encontra a escória. Então, aqui ele fala: qual consolador te estabeleci entre o meu povo, qual fortaleza para que venhas conhecer o caminho e examines? Todos eles são mais rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores, né? Aqui na Bíblia fala que são duros como isso, né? O fole bufa, né? O fole é aquele instrumento usado para poder, né, soprar, para poder assoprar o fogo, para poder alimentar ele de oxigênio, né? Só chumbo resulta do seu fogo. O chumbo, né, é a escória que sobrava, né, do metal que você estava depurando ali, né? E não saía coisa que prestasse, só saía chumbo de lá, né? Em vão contínua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Então, um povo rejeitado, um povo que não passou no teste, né? Um povo que foi queimado pelo fogo. Só saiu a escória, não saiu nada que prestasse, não se colheu nenhum fruto bom do povo de Israel que estava ali naquele momento, né? Acrisolador de fortaleza, melhor, um analista de metais e um provador, né? Aqui ele fala acrisolador, estabelecer entre meu povo. Pode passar. Acabou? Então, meus irmãos, o que a gente, né, tem aprendido aqui em Jeremias? Que o povo recebe repreensão, o povo é testado, o povo é reprovado, né? A gente não pode ser como eles foram, né? A gente não pode agir dessa forma. Se a gente recebe um sinal de Deus, se a gente recebe uma repreensão de Deus, a gente tem que aprender com ela, porque senão vem o que veio sobre eles, né? Próxima lição, capítulo 7 e os 3 primeiros versículos do capítulo 8. Se ficar muito longo, eu divido ao meio esse tema aí. Mas o tema é religião errada de Jerusalém, acusação contra o povo, o sermão do templo. Isso aqui, eu estava